Salve meus colegas de leitura, sejam muito bem-vindos ao Tábula Rasa. Eu sou o Mark e hoje estou aqui para falar sobre esta obra de incontestável importância para a literatura brasileira, chamada Os Sertões, do autor Euclides da Cunha. Vai ser um pouco difícil falar dessa obra de forma neutra, mas eu vou fazer um esforço. Por que falar de forma neutra? Eu até quis fazer uma publicação no Instagram, querendo dar as minhas impressões mais cáusticas, pode ser até que eu faça isso, pode ser que não. Tá, mas por que você quer... Por que opiniões cáusticas a respeito de um clássico como esse? E vamos lá. Primeiramente, Euclides da Cunha, ele foi poeta, foi escritor, ele foi correspondente de guerra na Guerra do Canudos e ele participou ativamente no registro dessa guerra, que é basicamente um dos focos, para não dizer o foco principal dessa obra de lastro considerável. Segundo algumas coisas que eu andei lendo, ele foi publicado em uma espécie de trilogia. E aqui nessa edição, esses capítulos eles ficam bem visíveis quando ele separa em partes, apesar de aqui estar separado em capítulos em que ele vai dar um foco maior a determinados assuntos. Esse livro, se me falha a memória, ele foi publicado em 1902, com as experiências que o Euclides da Cunha teve em 1897. Então fica visível aqui na história que o golpe que deu origem à República, ou seja, quando o Brasil saiu do período monárquico para o período republicano, para a República Brasileira, ele ainda está muito novo. Então isso influencia um pouco o discurso dele e está dentro da história dele. De modo que, em muitas fontes, quando eu li a respeito da Guerra de Canudos, a respeito do Antônio Conselheiro e tudo o que havia acontecido ali, eu sempre lia sempre a informação ela via já muito mastigada. Então não havia nada falando sobre república, não havia nada falando sobre monarquia, não havia nada falando sobre o número de expedições que foram lá. Falava apenas já da última expedição, que se me falha engano foi a quarta expedição, que praticamente arrasou o Arraial de Canudos. E basicamente sobre o que é esse livro. Essa foi a primeira vez, desde que eu abri o canal, desde que eu comecei aqui com o Tábula Rasa, em que eu me vi na necessidade, não numa obrigação, mas numa necessidade de pesquisar outras resenhas, outras leituras de outras pessoas a respeito da obra, para poder fazer a minha própria. Porque eu sei da importância dessa obra, e eu sei que trazer aqui apenas as minhas opiniões a respeito dela seria pouco. Seria pouco e talvez até desrespeitoso pelas coisas que eu tenho a dizer, assim, apenas da minha opinião a respeito dessa obra. Então, para além de um correspondente de guerra, para além de um relato de um fato histórico de importância assim imensa na história do Brasil, que foi a Guerra de Canudos, esse livro ele traz um cunho político, científico, para a época em que ele foi escrito. E eu quero destacar esse para a época em que ele foi escrito, porque, por exemplo, a primeira, a segunda e a terceira expedição, as três primeiras expedições enviadas para Canudos com a missão justamente de dizimá-la, né, de enfrentá-la, elas foram pequenas e fracassaram. E para cada uma dessas expedições, houve uma reação na sociedade, uma reação na política, uma reação na mídia. Então, por exemplo, quando uma das expedições falhou e a notícia se espalhou, alguns jornais monarquistas, de viés monarquista, fecharam
e alguns foram inclusive agredidos por pessoas que tinham recebido através de outros veículos de informação que o Arraial de Canudos ele era composto por guerrilheiros e revolucionários com um viés monarquista e que queriam dar um golpe na República. Então essas pessoas com um viés republicano, com um ideal republicano, foram bastante, como posso dizer, bastante agressivos com esses veículos que tinham um viés da forma de governo que havia sido deposta. Então, não foi apenas a Guerra de Canudos, foi tudo. Essa foi, assim, e aqui eu não posso dizer com toda certeza, mas foi uma das, se não a maior guerra civil que aconteceu no Brasil. A gente tem aqui uma mania de dizer que o Brasil nunca teve guerras internas, nunca teve guerra civil, dizer que a gente é muito cordial no sentido de, enfim, de coração, a gente é muito pacífico, mas a gente teve a gente teve a nossa cota de guerras civis, sim, e essa é uma delas. Então, criou-se uma mística e mitos em torno de Canudos, para o bem ou para o mal. E para as pessoas que viviam mais distantes, Canudos era praticamente um mito. Então criou-se a percepção de que lá haviam soldados extremamente treinados, com equipamentos de ponta da época, com carabinas, canhões, metralhadoras. Criou-se por outro lado, para as pessoas que viviam mais no interior, criou-se a mística de que Antônio Conselheiro era um Messias e ele estava ali para pregar a palavra de Jesus, e que isso tinha uma ligação com o governo monarquista e que a República, na realidade, era um governo de pessoas ligadas ao anticristo, que a separação, ou seja, a laicidade do Estado, a separação do Estado da Igreja era um sinal do fim dos tempos, e Antônio Conselheiro seria um enviado de Jesus, ou o próprio Jesus, ele era chamado pelas pessoas de Canudos, por algumas pessoas de Canudos, como Bom Jesus. Então, existia toda essa questão política, religiosa, mística ao redor disso tudo. Não é apenas a guerra, não é apenas a violência. E com isso eu não estou menosprezando a violência que aconteceu tanto com as pessoas que atacaram, quanto as pessoas que foram atacadas em toda essa campanha feita, já que no final, na última campanha, na última expedição, foram mais de 5.000 soldados. Então, para você atacar um lugar que basicamente antes era um vilarejo, um pequeno povoado, quando Antônio Conselheiro chegou por lá, o lugar foi crescendo devido a essa fama messiânica, né, que não foi em pouco tempo, não foi em poucos meses, foi em bastante tempo. Então o lugar cresceu, tomou proporções imensas, e aquelas pessoas tinham aquela veemência, aquela certeza religiosa, aquela fé de que aquilo que eles estavam fazendo, aquilo que eles estavam defendendo era certo. Então você tinha todo tipo de pessoas migrando para aquele lugar, e aquele lugar cresceu, ele tornou-se colossal, mas pela forma como ele descreve aqui no livro, era como se o arraial, como se a cidade de Canudos inteira fosse uma grande favela. Não no sentido como a conhecemos hoje, mas num sentido até, eu diria, muito mais labiríntico, uma coisa muito mais própria, com identidade própria, estrutura própria, construída não com um planejamento, mas sim, simplesmente as pessoas chegavam lá e iam se assentando, e apesar de haver um alto nível de mortalidade por causa das condições que Canudos oferecia ou não oferecia, aquelas pessoas continuavam seguindo. E existiam sim aqueles que desistiam e iam embora, mas existiam também aqueles que não iam, justamente por causa dessa pressão interna que se criou, de que ali aqueles que permanecessem seriam recompensados, digamos assim, por uma graça divina trazida pelo Bom Jesus, por essa espera, por terem ficado ali. Então, no final das contas, se tornou algo maior do que eles. Então, definitivamente,
Alguns poderiam sim estar ali com um ideário, digamos, político, revolucionário, guerrilheiros, táticas de guerrilha, enfim, eles foram chamados de guerrilheiros por Euclides da Cunha, mas outros estavam ali simplesmente movidos pela fé. E independentemente do que movia dezenas, centenas ou milhares de pessoas que estavam ali, que não eram apenas guerrilheiros, eram homens não combatentes, mulheres, jovens, crianças, idosos, inválidos, doentes. Então a coisa era um pouco maior do que você simplesmente falar o conflito de Canudos, a guerra de Canudos. Então basicamente isso apenas dá uma noção da extensão do que foi isso, e tudo isso está descrito aqui. Sendo que as minhas ressalvas, elas entram justamente nesse cunho político e científico, principalmente científico, que ele diz adotar. Aliás, que ele adotou. E segundo críticos, né, com bastante presteza, com bastante habilidade. As primeiras páginas do livro, ele fala muito sobre a geografia e a topografia do lugar. Ele dá nomes técnicos e científicos a tudo. Ele faz uma análise e uma avaliação bastante científica para a época, pelo menos, das pessoas que conviviam e viviam naquela região. E aqui começa uma das minhas ressalvas, que ele fala sobre o vaqueiro, sobre o jagunço, sobre o sertanejo, sendo que ele faz uma clara distinção entre, por exemplo, o gaúcho e o sertanejo, né? A pessoa que habita no sertão, que trabalha no sertão. Ele fala sobre as origens genéticas, as origens familiares dessas pessoas e como isso interfere não apenas na feição delas, mas também no seu aspecto físico e necessariamente no seu aspecto psicológico. Então ele cita Freud, ele cita teorias genéticas que assim, se você for observar por outro lado, é uma perspectiva bastante eugenista. Por quê? Ele está basicamente julgando toda uma população de um lugar pelas origens supostamente genéticas delas e dando um veredicto a respeito de como essas pessoas são e como elas se portarão. Necessariamente, você vê aí nesse discurso, não sei se era a intenção dele, direta ou indireta, mas há um discurso muito xenofóbico aqui também. Porque ao mesmo tempo que ele levanta a onda do gaúcho, falando sobre as suas feições, a sua forma de agir, a sua forma de se vestir, a sua forma de se portar, ele compara o sertanejo, ele compara com o sertanejo e com o jagunço, que assim, se ele coloca o gaúcho aqui, o sertanejo ele põe aqui e o jagunço ele põe bem mais embaixo. Então ele está falando dessas pessoas claramente numa forma comparativa e basicamente dizendo assim, essa galera aqui, isso é uma forma muito grosseira de se falar, mas essa galera aqui, elas não são, digamos assim, de boa safra ou de boa estirpe por causa das origens genéticas delas, dessa mistura que elas tiveram aqui, então todo mundo que nascer aqui vai ser tchan. Essa é a minha grande ressalva. E eu tenho um agravante, eu sou nordestino, sou potiguar, nascido no Rio Grande do Norte, e aqui praticamente em uma das extremidades da região Nordeste, e eu valorizo muito o povo dessa terra. A despeito de todas as coisas que enfrentamos, a despeito de todos os problemas sociopolíticos que nós temos, eu valorizo muito esse esforço que o nordestino faz para viver e fazer a vida seguir ao redor de si. Então, sendo um entusiasta do nordestino, do nordestinês, de toda essa coisa, de toda essa identidade regional que essa construção social criou sobre mim, foi bastante difícil ler alguns trechos desse livro.
Então, é difícil separar a importância literária da obra, ao mesmo tempo que é difícil assumir que naquela época ele estava fazendo uma leitura científica da situação. Então, eu, vendo hoje, vejo como uma visão eugenista, xenofóbica, mas na época, talvez, se eu vivesse naquela época, eu lesse esse livro naquela época, provavelmente eu veria da forma como ele viu, porque era isso que a ciência que ele estudava a respeito da constituição do ser humano dizia a respeito do ser humano, pelo menos aqui no Brasil, no que diz respeito às origens e tudo mais, enfim. Como eu costumo dizer, é um pouco mais complexo do que simples conceitos. É um pouco maior do que o que se pode falar com poucas palavras. Fato é que, a despeito de todas essas coisas, essa é uma obra complexa. É inegável a importância que ela teve para a cultura brasileira. Existe um filme dedicado à Guerra de Canudos, existem obras de teatro, existem outros escritos, existem historiadores e autores de outras áreas que também publicaram em cima desses fatos, em cima desses acontecimentos. E por todas as coisas que eu já falei, não há como a gente simplificar o episódio de Canudos. Assim como não há como a gente simplificar o que é o sertão. O sertão é algo composto por uma miríade de coisas, sejam elas geográficas, sejam elas políticas, sejam elas sociais, sejam elas culturais. Então, não dá para você resumir os sertões livro e os sertões regiões, populações, em poucas palavras ou em meros conceitos. Essas são as minhas impressões. Foram as impressões que eu tive ao ler enquanto admirador de literatura, e é isso que eu tinha a trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê aí aquele like maroto, compartilhe para espalhar a palavra do Nordeste. E nos vemos nos próximos vídeos. Boas leituras e até lá.